1 Crônicas 16, 29. A palavra de Deus diz assim: tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante Ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Querido Deus, obrigado pela leitura da sua palavra. Abençoe, ó Pai, a mensagem. Em nome de Cristo, amém. Podem se assentar. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Isaías capítulo 6, versículo 3 também diz: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. No primeiro versículo que nós lemos em 1 Crônicas, nós podemos ver o salmista Davi nos convocando para adorar o Senhor na beleza da santidade de Deus. No segundo versículo que lemos, Isaías relata que os querubins diante do trono de Deus declaravam: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nós podemos ver na Bíblia claramente que o nosso Deus, um dos atributos de Deus, é que o nosso Deus, Ele é santo. Ser santo significa que Deus é moralmente puro e perfeito e está completamente separado de tudo que é impuro ou mal ou injusto. Santidade de Deus está justamente contrapondo a questão da natureza corrompida pelo pecado. Então, se o ser humano está corrompido pelo pecado e, portanto, a maldade no coração do homem, a maldade na natureza humana, então Deus está completamente oposto a isso. Deus, Ele é santo, não há nem nada, nenhuma mancha, nada de impureza, de imperfeição, de imoralidade, de injustiça no Deus revelado pelas Escrituras. A santidade é o principal atributo pelo qual Deus fez questão que Ele fosse conhecido pelos seres humanos. Quando você estuda a Bíblia, você vai ver que quando Deus se revela à nação de Israel, o atributo pelo qual Deus se destacou à nação de Israel foi a sua santidade. Porque Deus queria que o povo de Israel, a nação de Israel, fosse uma nação separada. E então Ele enfatizou: assim como eu sou santo, sejam vós também santos diante deste mundo. A palavra santidade tem a ver com separação. Então, assim como Deus é separado da podridão que há no mundo, nós, como servos do Senhor, também precisamos ser separados. Então, podemos ver claramente que Deus é santo. E nós podemos ver e devemos ver o caráter santo de Deus através de 3 coisas que a Bíblia nos apresenta. As 2 primeiras coisas que vamos ver, nós podemos ver claramente a santidade de Deus, o caráter santo de Deus sendo revelado através dessas 2 coisas que vou mencionar. A terceira e última, pela graça de Deus, nós vamos ver que nós temos que ver o caráter santo de Deus através dessa terceira coisa. Mas, infelizmente, nem todos estão revelando, refletindo o caráter santo de Deus. Então, nós devemos refletir. Mas, para que os irmãos entendam, em primeiro lugar, nós podemos ver o caráter santo de Deus através da lei de Deus. Abra sua Bíblia rapidinho em Romanos 7. Romanos capítulo 7, versículo 12. Aqui, o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma afirmação sobre a lei. Romanos 7, 12, a Bíblia diz assim: e assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Nesse texto aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, o apóstolo Paulo está fazendo um tratado da doutrina da salvação. E aqui em Romanos, o apóstolo Paulo está explicando, Petro, que a obediência à lei não pode salvar ninguém. Que as obras, você tentar ser bom, você tentar obedecer a Deus, nunca vai ser suficientemente bom para que você possa ser salvo. As obras não podem te salvar. A lei de Moisés não pode salvar.
Mas ele vai afirmar que a lei ela é boa, que a lei ela é santa, que a lei ela é justa. E isso porque, irmãos, a lei revela o caráter santo de Deus. Quando Deus ele vai falar, olha, não façam isso, não façam aquilo, Deus está revelando o seu caráter santo. E a lei ela vai revelar dois outros atributos que são manifestações da santidade de Deus, Beto. Ela vai revelar a retidão e a justiça de Deus. A retidão é o atributo pelo qual Deus sempre faz e exige o que é certo, justo e verdadeiro. Em outras palavras, Deus nunca pode fazer algo ou exigir algo de nós que seja moralmente incorreto ou injusto. Deus não pode fazer isso. Deus sempre será justo em todos os sentidos. Tá? E graças a Deus que a Bíblia fala que Deus também não pode mudar. Amém, não, irmãos? Então Deus ele é santo. Retidão, ele sempre vai exigir coisas justas. Então, quando nós olhamos para a lei de Deus, nós podemos ver o quanto essas leis são justas, o quanto ela é perfeita, porque ela revela esse caráter justo de Deus. Agora, a justiça de Deus, a lei também revela a justiça de Deus. E a justiça de Deus é o atributo pelo qual Deus exige que a transgressão das suas leis seja punida. Através da justiça, através da justiça que Deus exige a execução das penalidades do pecador. É por causa da justiça de Deus, irmã, que Deus sempre vai exigir que os nossos pecados sejam punidos. Quando nós olhamos para Deus, nós sabemos que Deus ele é amor, é graça e misericórdia. E hoje, esses três atributos de Deus são os que são mais destacados. E é fato, Deus ele é amor, ele é cheio de graça e de misericórdia. E graças a Deus por isso. Mas esses três atributos, graça, misericórdia e amor, não anulam a justiça de Deus. Deus sempre vai exigir a punição dos pecados. Mas, por outro lado, irmãos, nós vemos Deus, ele agindo em graça e amor para com as nossas vidas. Por exemplo, Deus não já trazer de imediato juízo sobre a humanidade é a manifestação da graça de Deus. Porque nós merecemos, por nós sermos pecadores, nós merecemos o juízo de Deus. Mas Deus refreia o seu juízo. Deus refreia a imputação da justiça para dar oportunidade para que o pecador venha se arrepender e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, para que ele possa crer em Jesus. E do outro lado, irmãos, nós podemos ver o caráter santo de Deus através do ato de Deus de vir ao mundo na pessoa de Cristo para morrer na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós também podemos ver o caráter santo de Deus sendo revelado ali. Em Isaías capítulo 53, versículos de 3 a 12, nós podemos ver o profeta falando, profetizando a respeito do martírio de Cristo, que Jesus Cristo precisava morrer. E em 1 Pedro 2,24 diz, levando ele mesmo o seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Como nós falamos, a santidade de Deus exige que os nossos pecados sejam punidos. E o amor e a misericórdia e a graça de Deus não anula a santidade de Deus. E para conciliar a santidade, a misericórdia, o amor e a graça de Deus, Deus escolheu se humilhar a si mesmo, vindo ao mundo como homem na pessoa do Filho, para entregar-se para ser sacrificado em nosso lugar, lá no madeiro, para que através da fé em Cristo e na sua obra redentora na cruz, todo pecador pudesse ter a oportunidade de ser salvo da ira de Deus. Antes de continuar com o raciocínio a respeito de nós vermos a santidade de Deus através da cruz, Beto, é importante nós ressaltarmos a ira de Deus. A Bíblia declara em vários lugares que Deus irá derramar a sua ira. Em Apocalipse 20, versículo 15,
A Bíblia declara, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Camila, sábio, a ira de Deus é sinônimo da justiça de Deus. É quando Deus vai derramar a sua justiça sobre os pecadores. Isso é ira. Só que o salvo em Cristo, aquele que conhece Jesus Cristo como seu Salvador, que é arrependido, escolhe crer em Jesus, acontece algo maravilhoso quando ele é salvo. Porque quando Jesus Cristo morreu lá na cruz, ele recebeu sobre ele todos os nossos pecados. É o que 1 Pedro 2,24 diz. E ali na cruz, Beto, Deus derramou a sua ira sobre Jesus. Jesus Cristo, quando ele recebeu a sua coroa, e aquela coroa foi cravada no crânio de Jesus, quando Jesus estava ali preso no tronco, e os soldados romanos chicotearam Jesus, quando Jesus, ele ali no Calvário, foi pregado na cruz, no madeiro, e ali o madeiro levantado, e então Jesus, sentindo a agonia da cruz, tudo aquilo, Deus estava derramando a sua ira, a sua justiça, o seu juízo dos nossos pecados na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele morre, ele é sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, para a justificação de todo aquele que crer em Jesus. Então por que o salvo não vai mais sofrer a ira? Ele é salvo da ira, salvo do juízo, salvo do inferno. Porque Jesus Cristo já pagou na cruz o preço dos nossos pecados. Amém, irmãos? Jesus Cristo satisfez a justiça de Deus no Calvário. Então, quando você vê imagens de uma cruz, de um Calvário, quando você lê sobre a cruz, quando você lê sobre o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, lembre-se que na cruz nós podemos ver o caráter santo de Deus sendo manifestado. Porque o amor, a graça e a misericórdia não anulam a justiça de Deus. E a justiça de Deus exige que o pecado seja punido. E Jesus Cristo foi punido na cruz em nosso lugar, em nosso favor. É por isso que a salvação é pela graça. Não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que Jesus Cristo fez. É pelos méritos de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, em primeiro lugar, nós podemos ver a justiça de Deus na lei de Deus. Em segundo lugar, nós podemos ver o caráter santo de Deus através da cruz de Cristo. E em terceiro e último lugar, Douglas, nós podemos ver o caráter santo de Deus através da igreja de Cristo. Mas como nós falamos, infelizmente, muitas igrejas, muitos crentes, não têm vivido uma vida santa, uma vida em santificação. E, portanto, não estão refletindo o caráter santo de Deus. E nesta noite, eu quero aqui, neste último ponto, mostrar para os irmãos que Deus, ele quer que a igreja de Cristo reflita o caráter santo de Deus a este mundo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Abra sua Bíblia lá, está no finalzinho da Bíblia aí, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. A Bíblia diz assim, 1 Pedro 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A igreja, de acordo com esse versículo e com tantos outros versículos, ela deve refletir o caráter santo de Deus. E eu coloquei aqui, irmãos, eu quero citar nesta noite, algumas áreas, algumas maneiras que a igreja precisa refletir o caráter santo de Deus. Primeiro, a igreja precisa refletir o caráter santo de Deus, irmão Beto, através da pregação da palavra. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim, que pregues a palavra, encha tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina.
A igreja, ela precisa revelar o caráter santo de Deus através da mensagem que é pregado. Nós não pregamos aquilo que parte do coração humano. Nós não pregamos, irmão sábio, uma mensagem, pregações aqui, para agradar a carne do ser humano ou o ego do ser humano. Nós pregamos aqui a pura palavra de Deus, que muitas vezes confronta as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos hábitos, o nosso caráter. Nós pregamos a palavra de Deus, que vem muitas vezes de confronto nas nossas vidas, para nos transformar, para que nós possamos refletir o caráter santo de Deus. Nós já falamos muitas vezes que a mensagem principal dos profetas, a mensagem principal dos apóstolos, a mensagem principal da igreja, na Bíblia, no Novo Testamento, foi o quê? Arrependei-vos. Então, a mensagem da igreja hoje deve ser uma mensagem de arrependimento. Arrependam-se, transformação. Mas hoje muitas pessoas não querem se submeter à palavra de Deus. E então, ao invés de se submeterem, de se arrependerem e se submeterem à vontade de Deus, à palavra, elas querem mudar a palavra pregada. Então, a maneira da igreja transmitir o caráter santo de Deus é através de uma pregação séria da sã doutrina da palavra de Deus, que transforma o ser humano. Segunda maneira, a igreja precisa refletir o caráter santo de Deus através da música sacra. Salmos 29:2 diz assim: dai ao Senhor a glória que é devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. A música que nós cantamos, ela é muito importante, irmãos. E ela precisa também refletir o caráter santo de Deus. A música, basicamente, ela tem duas partes. Ela tem a poesia, que é a letra, e tem a música, que é aquilo que é tocado, que ela possui uma estrutura musical. A letra, irmão Beto, ela precisa ser bíblica, ela precisa conter doutrina, ela precisa ser cristocêntrica. E louvado seja Deus pelas músicas que cantamos. Amém, irmãos? Daqui a pouquinho eu vou ensinar para os irmãos uma outra música, muito linda, cheio de doutrina, para a sua edificação e para a glória de Deus. Mas a música, ela não é só poesia. A música também, ela tem uma estrutura musical, que é composta de melodia, harmonia e ritmo. E essas três coisinhas da música que estrutura a música, irmãos, ela é essencial. Ela vai definir, essas três coisinhas, vai definir se a música ela é boa ou não. Porque a música não é neutra. Infelizmente, muitos pastores, muitas igrejas agem como se a música fosse neutra. Eu te desafio, sábio, você assistir um filme de suspense sem música. É chato, não tem graça. Porque é a música que prepara nosso coração, nossas emoções, para aquilo que o filme vai apresentar. Então, a música não é neutra. Quem faz música para entretenimento, para filme, para séries, para novela, sabe, música não é neutra. Só muitos crentes que têm agido como se a música fosse neutra. Então, a música ela é composta de três partes: melodia, harmonia e ritmo. Lógico, irmãos, eu estou tentando explicar de uma forma resumida, de uma forma simples para os irmãos entenderem. Quem entende de música vai explicar isso com muito mais profundidade. Mas, irmãos, a harmonia, o ritmo, uma música focada muito no ritmo, uma música muito ritmada. Por exemplo, música que tem bateria muito forte, é uma música ritmada. Ela foca na carne. É uma música que dá vontade de dançar. Uma música focada na harmonia é uma música emocional, afetiva, nos leva a ter emoções, foca nas emoções. Uma música melódica, focada na melodia, é uma música mais espiritualizada. Quem entende de música sabe dessa estrutura musical. Portanto, a música na igreja não é para enfatizar nossas emoções, não é para tocar no nosso coração. Ai, que delícia, eu estou apaixonado por Jesus. Não é isso. A música não é para você, a música é para Deus. A Bíblia declara que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, a música que deve ser apresentada é uma música espiritual, que foca no espiritual, uma música mais melódica.
Então, nós precisamos ter essa consciência do tipo de música. Então, por que nós não tocamos a música gospel contemporânea, que hoje é tocada nas rádios, na internet? Por que a gente não toca ela aqui na igreja? Porque é uma música que tanto a letra quanto a estrutura musical não é apropriada para adorar a Deus. Primeiramente, a letra é uma música voltada muito para o ego. É eu, para mim, minha bênção, não sei o que tem, minha vitória hoje tem sabor de mel. É uma música que não tem Bíblia, só tem eu. E a estrutura musical, basicamente, eles trouxeram aquela música do mundo, um rock romântico, que foi feito, uma estrutura musical feita para demonstrar rebelião, para demonstrar algo contrário a Deus. Eles simplesmente colocam uma letra que fala de Deus e traz isso para dentro da igreja. E hoje muitas igrejas que fazem isso, infelizmente, não têm demonstrado o caráter santo de Deus através da música, não têm demonstrado o caráter santo através da sua vida, através da modéstia, não têm demonstrado o caráter santo de Deus através da vida de santidade e de separação. Essas igrejas estão parecendo o mundo, não está tendo diferença mais. E muitos vão ainda ao extremo, vão lá, pintam o fundo da igreja de preto, apaga as luzes, coloca um monte de luzes coloridas e parece um show o culto. Irmãos, me desculpa, não é preferência. Isso não reflete o caráter santo de Deus. Isso parece um show do mundo. Os irmãos, quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A música deve refletir o caráter santo de Deus. Quando você chega na igreja, a igreja ela deve refletir o caráter santo de Deus. Amém, não, irmãos? E o terceiro ponto, além da pregação, além da música, a igreja precisa refletir o caráter santo de Deus através da modéstia e da decência. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 8 a 10, o apóstolo Paulo vai falar que tanto o homem quanto as mulheres precisam agir decentemente, agir em santidade, e a mulher precisa se vestir com roupas modestas e decentes. Hoje nós sabemos que o padrão do mundo é desvestir. É mostrar a nudez, é mostrar o corpo. E o crente em Cristo Jesus precisa ter pudor. E o que é pudor, irmãos? Vergonha de mostrar o corpo. Nós precisamos vestir-nos de uma maneira que reflita a glória de Deus. E nós acreditamos nisso, amém, não, irmãos? Precisamos acreditar nisso. Porque o mundo está tirando as suas roupas e os crentes, infelizmente, estão seguindo atrás. Mostrando o seu corpo, algo santo. O corpo, meu corpo, é para minha esposa. E o corpo da minha esposa é para mim. Para que juntos possamos glorificar a Deus. Ninguém tem que ficar olhando o corpo de ninguém. Ninguém precisa mostrar o corpo de ninguém. E, infelizmente, muitas igrejas perderam isso. Não estão demonstrando mais o caráter santo de Deus através do seu vestuário, da modéstia e da decência. Uma vez um rapaz chegou em mim e falou: pastor, mas a Bíblia fala só sobre decência e modéstia. A Bíblia não fala de saia, a Bíblia não fala de calça, a Bíblia não fala dessas coisas. Eu virei para ele e falei assim: irmão, eu entendo você, realmente. A Bíblia não fala para a mulher usar saia e para os homens usar calça comprida. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Mas nós encontramos um princípio bíblico do vestuário cristão. Agora a pergunta é: o que é modesto? O que é decente em um mundo que está erotizado, que está sensualizado? O padrão não é o mundo, irmãos. O padrão é o caráter santo de Deus. Amém ou não, irmãos? E quando eu olho para o caráter santo de Deus, eu já tenho na minha imaginação, na minha mente, uma roupa que reflete o caráter santo de Deus, frouxo e comprido. Então a igreja precisa refletir o caráter santo de Deus através da modéstia e da decência. E por último, finalizando aqui a mensagem, daqui a pouquinho você vai estar indo para casa, descansar, né, assistir um futebol sábio, né, ou então dormir também, às vezes está cansado demais, só chegar e apaga. Né? Mas, em último lugar, irmãos, a igreja deve refletir o caráter santo de Deus através de um viver santo. 1 Pedro 1,15 diz: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Nós precisamos ser santos naquilo que nós pensamos, naquilo
nas nossas atitudes, nos nossos hábitos, na nossa cultura, princípios e valores que refletem o caráter santo de Deus. Precisamos refletir o caráter santo de Deus através dos nossos relacionamentos com as pessoas. Seja no namoro, seja no casamento, seja na viuvez, seja na relação dos avós com os netos, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, nos relacionamentos entre irmãos em Cristo, nos relacionamentos do trabalho, precisamos refletir o caráter santo de Deus. Tem coisas que não se deve falar para refletir o caráter santo de Deus. Amém, irmãos? Talvez você vira para mim e fala assim, mas pastor, isso não é fácil. Irmãos, eu vou dizer para os irmãos o seguinte, não é fácil se caso duas coisas não acontecem. Primeiro, se você não é salvo, se você não conhece Jesus como seu Salvador, se você não teve um encontro com Cristo, um encontro transformador, regenerador com Jesus, de fato, vai ser impossível você refletir o caráter santo de Deus, porque você não conhece a Deus de verdade. Então você precisa ser salvo, você precisa se arrepender dos seus pecados e receber Jesus Cristo como seu Salvador. Mas se você já é salvo, quantos aqui nessa noite têm certeza da sua salvação? Diga amém. Amém. Se você já é salvo, vai ser difícil você refletir o caráter santo de Deus se você não se relaciona com um Deus santo. Se você não tem intimidade com um Deus santo. Nós precisamos desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus, Beto. Deus precisa ser o meu melhor amigo. Camila, Deus precisa ser o seu melhor amigo, mais do que seu marido. E vice-versa, viu, sabe? Porque se Deus é o melhor amigo de vocês, vocês dois vão ser o melhor amigo um do outro. Vocês dois, e todos nós aqui, vamos refletir o caráter santo de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Porque nós estamos nos relacionando com Deus Santo. E, portanto, vamos refletir o caráter santo de Deus. Finalizando, irmãos, podemos ver o caráter santo de Deus através da lei de Deus, através da cruz de Cristo e através da igreja do Senhor Jesus Cristo. Precisamos refletir o caráter santo de Deus. Amém, irmãos? E é refletindo o caráter santo de Deus que vamos mostrar essa diferença ao mundo. Eu não falei no começo da mensagem o título da mensagem, mas o título da mensagem é Santidade ao Senhor. E eu coloquei o título dessa mensagem justamente por causa da tiara, de uma espécie de coroa que o sumo sacerdote usava na testa, quando uma vez por ano ele vestia as roupas sacerdotais do sumo sacerdote, e uma vez por ano ele adentrava o lugar santo do santo no templo para oferecer sacrifícios para perdão dos pecados da nação de Israel, para expiar os pecados da nação de Israel. Essa tiara que o sacerdote colocava na sua testa, ela estava escrito em hebraico, santidade ao Senhor. Aquela tiara, Beto, era um anúncio. O sacerdote estava anunciando, a minha vida é separada para a glória de Deus. A minha vida é separada para refletir o caráter santo de Deus. E a Bíblia diz, essa mesma Bíblia declara que nós, salvos em Cristo, somos a nação sacerdotal, o povo sacerdotal. Ou seja, cada um de nós somos um sacerdote diante de Deus. E a nossa vida precisa refletir o caráter santo de Deus. Não através de uma tiara ou de qualquer coisa que nós venhamos colocar no nosso corpo para demonstrar que pertencemos a Deus. Não, irmãos. É através das nossas vidas. Através da sua atitude. Através da sua cultura, dos seus hábitos, da sua vida, de todas as áreas da sua vida. Você deve refletir o caráter santo de Deus. Lá em João 15, a Bíblia fala sobre a videira. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. E ele vai falar que só estando bem conectado à videira, ao tronco da videira, é que nós, os ramos, podemos dar muito fruto, Beto. Ali Jesus não está falando de salvação. Jesus está falando de santidade, de santificação, de relacionamento com Deus. Nós só podemos refletir o caráter santo de Deus se nós estamos sendo nutridos, se nós estamos recebendo todos os nutrientes do relacionamento santo que temos com Deus. Que nós não venhamos negligenciar o nosso relacionamento com Deus. Que nós não possamos negligenciar a nossa responsabilidade de refletir o caráter santo de Deus.
mas que nós venhamos, através das nossas vidas, como os sumos sacerdotes faziam, nós também possamos fazer. Que as nossas vidas sejam um testemunho, um reflexo do caráter santo de Deus neste mundo. Amém, irmãos?